Começando aqui o segundo episódio do Erros do Varejo, com meu amigo Carlos Claro. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, é uma honra estar aqui. Não, e sou fã dos seus restaurantes. Passando, como já falamos no primeiro episódio, esse é um episódio para falar das histórias que não saem no LinkedIn, as histórias que foram os grandes aprendizados na sua vida e que todo mundo sabe que a vida não é somente bela, né? A gente tem muita coisa para depois do sucesso. Quem dera se ela fosse somente coisa boa. A gente aprende muita coisa com nossos erros. Você é dono do Grupo Santos, dono não, um dos sócios do Grupo Santos, que tem um monte de restaurantes e bares, assim. E eu queria entender um pouco como você entrou nesse mundo e o que você pode nos contar aí. Então, minha história eu acho que é muito particular. Eu sou engenheiro químico, toda a minha carreira foi feita no mundo corporativo, fui diretor, presidente de algumas empresas, algumas multinacionais do ramo químico, fui morar nos Estados Unidos. Quando foi voltar para o Brasil, eu decidi sair do mundo corporativo e empreender. Utilizando a minha bagagem... Quantos anos você tinha? Eu tinha 50 anos. Você decidiu empreender com 50 anos? Decidi empreender com 50 anos. Admiro. Eu tenho uma formação de engenheiro químico, família na Itália, sempre gostei de trufas. Daí a gente decidiu fazer uma linha de produtos com trufas que entregasse uma experiência mais fidedigna do consumo da trufa fresca. E passamos um ano nesse processo de entender todos os processos de incorporação de trufas, como fazer um produto que fosse de qualidade superior. E foi uma experiência muito legal. Fizemos um produto que, sem falsa modéstia, eu sou apaixonado pela nossa linha de produtos, eu acho que entrega muito. É uma linha que tem os produtos tradicionais com trufas, azeite, mel, manteiga. Todos os nossos produtos têm trufas mesmo, e só os elementos presentes na trufa. E trouxemos trufas e incorporamos em produtos brasileiros. Requeijão de corte, goiabada, alho negro. Então a gente levou a trufa para outros insumos, para outras experiências para o público. E tem sido muito rica essa experiência. Mas a trufa, apesar que você é fã de trufa, trufa não é uma coisa que faz tão parte do paladar do brasileiro, né? Deve ter sido bem complicado no início explicar isso daí. Então, essa foi uma das experiências maravilhosas que nós tivemos. Nós nos orgulhamos de termos mudado um pouco o mundo das trufas, principalmente no Brasil. No Brasil tinha uma percepção que você tinha dois tipos de trufas brancas e trufas negras. E tinha uma semana de trufas brancas em outubro, novembro, e uma semana de trufas negras em junho, julho. E nós trazemos 9 tipos de trufas para o Brasil. Hoje já participamos de projetos de cultivos de trufas no Brasil. A gente tem trufas quase o ano inteiro, porque cada um desses 9 tipos de trufa tem uma sazonalidade específica, ele ocorre em uma certa época do ano. Então nós conseguimos oferecer trufas frescas quase o ano inteiro, conseguimos fazer esses produtos com uma qualidade diferenciada. E hoje trufa já faz muito mais parte do cotidiano de uma boa parcela dos brasileiros que não fazia antigamente. Quando nós abrimos a tartuferia, com nossos filhos, as pessoas, os amigos falavam: pô, mas é uma loja de doce? É verdade. Trufa é mais conhecido como doce, acho que você pergunta para a maioria das pessoas, Ainda tem um pouco, mas hoje mudou muito. Hoje o conhecimento, eu fico surpreso como hoje se conhece trufa, e apesar de ainda ser uma coisa não tão popular assim, mas hoje já tem uma parcela bastante grande que já entende que existem esses 9 diferentes tipos de trufa que são diferentes entre agora, si. tá? Eu achei que eu era conhecedor, sabendo que existia mais do que 2, já estava... Mas é um processo de criar um produto. Eu acho que primeiro eu tenho que reforçar isso aqui, depois dos 50 empreender no Brasil. Parabéns pelo desafio. Obrigado. Mas nos conte um pouco assim das dores aí, de que foi desses grandes aprendizados nessa mudança aí que mudou o seu modo de pensar e tudo.
Então, eu acho que eu tive mais momentos prazerosos Ok. que dores, mas talvez esses momentos prazerosos tenham feito as frustrações ainda mais intensas. Ah, Eu gosto de brincar, eu trabalhei a vida inteira na indústria química com molécula, então discutia molécula. Eu gosto de brincar que aos 50 anos eu vi meu primeiro cliente, porque boa. antes era tudo, né, discutir molécula, falar com executivos. E ali no restaurante é a hora da verdade. O cara ali na mesa, ou ele sai super satisfeito, ou ele te odeia no final, Sim. no final da experiência dele. E eu tive momentos marcantes com clientes que iam e vão à tartuferia 6 dias por semana. Então você fala, pô, Uau. eu sou um cara importante na vida desse Sim. cliente. Você tem momentos frustrantes quando o cara vai lá para comemorar um aniversário de casamento, uma data super especial, e você não atende totalmente a expectativa dele. Graças a Deus, os nossos momentos felizes são muito maiores, Sim. mas restaurante não existe erro zero. Na indústria química, na indústria, você tem um controle de qualidade, você separa o produto antes que ele chegue ao cliente. No restaurante, não, você consegue, através da dedicação, tudo, corrigir em geral, conseguir entregar uma boa experiência, mesmo que você tenha alguma falha no processo, mas é uma coisa muito mais naquele momento. Sim, de momento. Mas eu acho interessante, você teve grande parte da sua experiência executiva com um tipo de indústria de erro zero, basicamente, Sim. onde o erro pode ser uma grande. E você foi para um mercado de alimentação, né, bares e restaurantes, onde é o que a gente mais vê, erros na precificação, erros no atendimento, erros no ponto, erros na qualidade do produto. É, Quando você trouxe a tatuferia, né, e começou isso, assim, como foi em relação a. Você já chegou com o que você acredita que era o preço correto? Você já chegou ou você foi se adaptando com isso com o tempo? Então, como eu falei, nós começamos muito focados na linha de produto. Certo. E, graças a Deus, com o sucesso da linha de produto, com a relação com os clientes que gostavam muito das amostras que a gente fazia, né, com uma massa, com um risoto, de como usar o produto, as pessoas foram vindo querendo comer e foi se transformando em restaurante. Então, foi uma história construída a muitas mãos. Os clientes participaram muito dessa construção. Então a gente foi ajustando, foi colocando um crescimento pequeno, como a gente falou, trufa não era uma coisa tão popular, a gente colocou num requeijão de corte, numa goiabada, e teve uma aceitação Goiabada surpreendentemente eu ainda boa. acho. Requeijão de corte eu entendo muito. Goiabada, Então hoje a gente tem na interessante. tartuferia, por exemplo, um cheesecake com goiabada com trufas negras, que é um grande sucesso. Uhum. A gente faz algumas coisas, então faz algumas collabs, então aquele famoso soufflé de goiabada com trufas é uma coisa que faz muito sucesso. Agora a gente tá com uma parceria com o teatro do Shopping Morumbi, com trufas na pipoca e está fazendo sucesso super É. legal. A gente tem uma parceria com a Carol Pfeiffer, ela no Shark Tank ela faz alguns eventos do Shark Tank, a gente serve a pipoca, faz um sucesso tremendo. Uau, você tem. é, E é um mercado novo, né? O mercado novo normalmente tem muitas dores do início, mas eu acho que as pessoas estavam esperando. Elas tinham aquela visão mais luxo da trufa que você conseguiu trazer para uma coisa mais local, né? E isso teve algum produto que deu muito errado? Produto em si, não. Eu acho que a gente teve alguns desafios. Hoje existem alguns mitos com relação à trufa. Um deles é que todos os produtos com trufa são artificiais, e não são. Então você tem Verdade. produtos bons e produtos ruins. Os nossos produtos, como eu falei, são todos feitos com trufas e só tem os elementos presentes na trufa.
E isso tem uma diferença de qualidade, tem uma diferença, obviamente, de preço, mas uma das nossas frustrações é que tem muita gente que fala, eu não gosto de trufa, mas uma parte significativa dessas pessoas nunca realmente provou um bom produto com trufas. Então é isso que eu falo, me dá a chance de mostrar o que é a trufa realmente. E a gente, durante essa experiência, essa jornada, conseguiu realmente mudar a percepção de muita gente que falou, pô, achava que não gostava, hoje eu gosto. Ainda mais vai para salgado, vai para doce, Sim. tem esses vínculos interessantes. Então, hoje a gente tem até alguns drinks com trufas, a gente tem e que fazem super sucesso. Caramba, dá para botar trufa em tudo quase, praticamente. Esse é o nosso desafio, botar trufa em tudo. Mas a trufa ainda, não sei, eu acho que pode ser um pouco, eu ainda tenho uma percepção de muito luxo na trufa. Tem. E, obviamente, a trufa é uma coisa que não é um produto, até pela sua maneira de ser encontrada, por toda a sua logística, não é um produto que ele tem um custo elevado. Então, a trufa, ela é um fungo que ocorre embaixo da terra. E ele nasce em simbiose com a árvore. E você não sabe onde ele está. Então, para você achar, você precisa de um cachorro, antigamente era porco, hoje é cachorro, que ele é treinado, você sai com ele, e quando a trufa está amadurecendo, ela libera os seus perfumes e o cachorro encontra. Então já é um processo bastante artesanal, um processo relativamente caro. A trufa é muito perecível, então é uma logística de guerra. A gente tem já uma logística, os nossos parceiros na Itália acham trufa num dia de manhã, colocam no avião naquele dia à noite, a gente libera em 48 horas, esse é o nosso objetivo, em 72 horas que ela foi colhida, a gente espera estar servindo essa trufa. Uau! Em 12, 13 dias você perdeu a trufa, se você não vendeu, você perdeu. Então a gente traz a cada 10, 12 dias trufas, numa logística, a gente informa nossos clientes, já tem como eu falei, vários clientes. Perdeu, ela estraga ou ela perde o sabor? Ela perde sabor e estraga. O que a gente faz antes de perder o sabor, a gente tenta vender. Quando eu uso para treinar o meu cachorro, se a gente não consegue vender nesse período, mas a gente traz uma quantidade para ter uma certeza que a gente vende. Esporadicamente a gente fica 2 dias sem trufa até chegar a nova remessa, mas nós usualmente temos trufas. E o Grupo Santos, ele já foi para vários caminhos, né? Fora, foi para bares, restaurantes. Então, o Grupo Santos é um grupo de muito sucesso e que é anterior à minha entrada no mundo da gastronomia. Então, o Grupo Santos foi criado por alguns empreendedores também, alguns deles meus primos, e nessa jornada a gente sempre conversou muito. Em algum momento a gente decidiu unir tudo. Então, eles criaram alguns ícones do mundo de bares e restaurantes de São Paulo, como o Monte Cristo, que foi um grande ícone no Itaim, Vila Olímpia. Depois o São Bento, que continua sendo um grande ícone. Então, não tem quem não tenha um momento afetivo, uma memória afetiva com o São Bento. É impressionante. E tem uma experiência, tem uma habilidade de entender o consumidor que me admira, e eu tenho muito orgulho de fazer parte do grupo. Então a gente vai criando projetos novos. Hoje nós temos 6 marcas, a gente tem o São Bento, Tartuferia, São Conrado, Tui e U, temos 7 marcas, e U é Beer e a Toca do Urso. E temos mais 2 projetos em incubação. Então é um grupo muito dinâmico, empreendedores que têm, mais uma vez, uma sensibilidade de entender o cliente, de entregar uma experiência no grupo temos orgulho de ter marcado muitas vidas. Você faz aniversário lá, você pede a sua esposa em casamento lá. Então é muito legal isso, né? Mas se abriram, são várias frentes, apesar de parecidos, são caminhos. Por que vocês escolheram criar várias marcas de restaurantes diferentes e não, por exemplo, reforçar uma nova? Qual é o projeto? E já teve algum case de vocês que vocês abriram e tipo, deu na água, não deu certo? Ou
Então, eu acho que já teve, nós no grupo, eu acho que essa é uma dos destaques do que nos diferencia, nós somos muito dinâmicos, então as marcas que a gente tem hoje sempre são um pouco diferentes da mesma marca que você já teve no passado. Nós vamos atualizando essa marca para entregar a experiência conforme a gente vai desenvolvendo. Então hoje a Tartuferia é um pouco diferente do que ela era no passado, o próprio São Bento é um pouco diferente, então a gente vai sempre modernizando, sempre nós vamos nos reinventando. Acho que essa é uma marca do grupo. Então a gente vai pegando, são sempre projetos vivos, que a gente vai aprendendo com o cliente e ajustando isso para atender o cliente, entregar uma experiência que encante o cliente. Entendi. O que você está vendo de tendência e mudança nesse mercado? Porque eu vejo que tem muita gente entrando lançando novas, né? Você falou do São Conrado, eu sou carioca e eu vejo que tem muitos bares cariocas aqui em São Paulo. E é interessante, né? Tentar passar essa vibe carioca. Teve algum projeto que vocês abriram que vocês estavam com uma expectativa muito grande e não foi? Ou vocês sempre fazem um caminho vivo que funciona? Não, nós já tivemos projetos que acabaram sendo transformados, a gente tem alguns hoje que estão sendo transformados, e a gente já abriu em ponto e fechou, que achou que aquele ponto não era o ideal para a nossa marca, então a gente sempre tem essas marcas, já entrou com alguns pratos que não deram certo, bebidas que não deram certo, mas eu acho que essa é a nossa marca, nos reinventar e conseguir entregar uma coisa que satisfaça o cliente. É bom de prato e bebida que tipo, não é um erro gigante. Assim, você faz o teste, não funcionou, e aí você lança. Normalmente, quando você escolhe ponto, tudo, e no 360, tipo, preço, público, às vezes você cria um projeto com um público específico, que seja para jovem de 20 anos e descobre que ele é para mais de 40. Como você funciona em relação a essa transformação? Ou vocês gostam de... Você fala muito do vivo, que eu acho interessante, mas quando vocês têm uma ideia inicial, vocês se mantêm nela de público e comida ou vocês vão sempre se mudando em relação? Nós vamos sempre mudando. A gente gosta muito de ouvir o cliente, então nós temos várias ferramentas para ouvir o cliente, para entender o cliente, para satisfazer esse cliente. A gente tenta da melhor forma buscar um ponto. Já erramos, por exemplo, a Tartuferia, a gente abriu fora de São Paulo e descobriu que por causa dessa logística de trufas, tudo, a gente não conseguia entregar a mesma experiência. Então nós voltamos, hoje nós só temos Tartuferia em São Paulo. A gente ainda discute se tem alguma forma da gente garantir a mesma experiência fora de São Paulo, ainda não estamos confortáveis com isso, então a gente prefere, por enquanto, estar só em São Paulo. Nas outras marcas a mesma coisa, então o São Conrado, a gente teve uma experiência, foi para Campinas, uma dedicação muito, o São Conrado não, São Bento, desculpa, um esforço muito grande para entregar uma mesma experiência com ajustes para o que quer o cliente de Campinas, então apesar de ter a mesma identidade, o mesmo DNA, você tem algumas diferenças para atender aquele cliente. E aí acaba que, então, por exemplo, nesse caso, se eu for no São Bento daqui, São Bento de Campinas, eu vou ter uma experiência parecida, mas não igual. Parecida, mas não igual. E por isso que vocês acabam criando marcas diferentes e não... A gente cria marcas diferentes para entregar experiências diferentes. A gente gosta de investir nisso, de pesquisar no mundo o que está acontecendo, quais são as tendências, o que está se criando, e não dá para você também querer ser tudo numa marca. Então, às vezes, quando a gente vê uma tendência interessante, a gente tenta criar essa tendência para entregar experiências diferentes. Até assumindo que nosso cliente não quer ter exatamente a mesma experiência todo dia. Então, a gente tem clientes que, por exemplo... da Tartuferia que vamos sair para... Você tem de tudo, né? Então, esse cliente é um cliente que gosta daquela mesa, daquela sua mesa, gosta daquele garçom, mas a gente tem muitos clientes que transitam entre as nossas casas e, obviamente, entre outras casas também, porque ele gosta de ter experiências variadas. Um dia ele gosta de comer trufa, no outro dia ele gosta de comer um ibérico, no outro dia ele quer ir num bar. Tem uma regra, uma teoria de marketing que fala que existem dois tipos de pessoa. Aquela pessoa
que vai sempre no mesmo restaurante, pede o mesmo prato e que ela gosta da garantia da qualidade, ela não gosta de se frustrar. E tem aquela outra pessoa que gosta de sempre pedir uma coisa nova, que tem mais risco de se frustrar, mas a chance de criar novas experiências é maior. Hoje você acha que tem mais clientes em qual aspecto? Por exemplo, é o que vai sempre com cria de rotina e pede a mesma coisa, e aí o seu menu fica fixo, uma grande parte dele, ou você sempre pensa em mudar 100% o menu, o cardápio para trazer... Nós temos em todas as nossas casas os nossos clássicos, que esses não mudam. Sim. Então, por exemplo, na tartuferia a gente tem alguns pratos icônicos. O polvo é um prato que vem gente de fora do país e alguns executivos, tem um executivo da BASF, que quando ele vem no Brasil, ele é um vice-presidente global, ele vai na tartuferia que ele gosta de comer o polvo. Isso nos dá um orgulho muito grande. E gente de fora que vem, então esse é um clássico que nunca vai sair do nosso cardápio. E a gente tem, obviamente, alguns outros clássicos, algumas massas, alguns risotos, mas a gente gosta de inovar, gosta de trazer essa nova experiência para o cliente. E a mesma coisa nos outros restaurantes. No Tui, a gente sempre vai ter um bacalhau, vai ter também um polvo, mas também traz inovações. O Tui é um ibérico, português e espanhol. Entendi. Então temos cariocas, paulistas, ibéricos... Japonês... Não é muito diferente esses caminhos? Eu sei que, obviamente, o conhecimento do ramo ajuda, mas eu imagino que abrir um restaurante japonês seja muito diferente de um ibérico e de um bar. Os conhecimentos você aprende de um para o outro, ou tem uma coisa que você tinha certeza que daria certo no bar e deu completamente errado? Nós trazemos pessoas que já conhecem profundamente esses mercados. Então, quando a gente vai abrir um japonês, a gente traz um cara que tem muita experiência. Quando a gente vai abrir uma casa de carnes, a gente traz um cara que já é reconhecido, que já tem uma história de sucesso, para a gente minimizar as chances de erros. Sempre vão ter os ajustes, mas com isso a gente acaba, e a nossa experiência mostra que a gente consegue entregar bem. Entendi. Acho que o sucesso mostra claramente essa parte. É que, sei lá, para quem está de fora, assim, para mim, a especialidade, quando você abre bar, para mim bar é uma coisa tão específica, assim, de projeto, e eu acho que bar para japonês e para tartuferia, mesmo sendo no grupo de alimentação, para mim são mundos muito diferentes. Assim. Totalmente. E acabou que vocês não ficaram especializados. Vocês viraram... especialidade de vocês Nós temos times especializados. Entendi. Então, dentro da nossa organização, a gente tem um time que é especializado no japonês. Então, esse cara conhece profundamente. A gente tem, como eu falei, nós temos um grupo que é o que a gente chama de conselho, não é um conselho que nós somos muito ativos, que a gente permeia todas as operações, mas cada operação tem um especialista, tanto de marketing quanto de operação, que nos ajuda a trazer excelência para aquela operação. Você acha que o sucesso ou o fracasso do restaurante, quais são as vertentes que fazem mais a diferença? Se é preço, ponto, qualidade, pessoal, estilo? O que você percebeu nessa sua história que, tipo, às vezes é ponto certo, mas era o estilo errado, ou era o estilo certo? Tipo, o que você percebeu que são grandes detalhes que quando você percebeu, e você fala muito dos ajustes e pontos que você tem que fazer, mas que de grandes aprendizados você teve nesse caminho, assim, que você olha um ponto e fala assim, aqui é ibérico, aqui eu tenho certeza que aqui vai dar certo. Então, não tem essa certeza, então, não existe essa certeza. Acho que o que nós aprendemos é que você tem que ter muitas coisas certas para dar certo, e se você tiver uma errada, dá errado. Então é bem desafiador, que você fala, tá bom, eu tenho uma comida maravilhosa, tenho um serviço bom, ponto tá errado, deu errado. Eu tenho um ponto maravilhoso, tenho uma comida ruim, coisa dá errado. Então você tem que ter vários elementos corretos para formar o sucesso. Agora, se um desandar, você perde tudo. Então isso que torna bastante desafiador o negócio.
E é dinâmico isso. Então, por exemplo, você pode abrir uma operação num ponto que é maravilhoso, dali 2, 3 anos acontece alguma coisa, sei lá, uma obra ou alguma coisa que muda o perfil daquele ponto e aquele ponto já não é mais adequado. Então você tem que estar sempre atento, sempre se reinventando, se atualizando. Você já abriu um restaurante que tinha uma temática e mudou 100% a temática depois? Temática ou estilo, preço ou qualquer coisa? Então, preço, a gente sempre procura tá no preço justo. A gente tem uma pegada que nós achamos que o nosso cliente, ele tem que pagar o preço justo, mas ele vai pela experiência. Então, o que nós procuramos é sempre entregar alguma coisa que encante o cliente. A gente não quer sempre ter um preço super competitivo, tá até um pouco abaixo do mercado, mas a gente quer cativar o mercado, o cliente não pelo preço, mas por entregar alguma coisa superior a ele. E é isso que a gente procura fazer. E, obviamente, você tem hoje no mercado onde a mão de obra é um grande desafio, às vezes você pode perder uma pessoa importante e dar uma derrapada e levar algum tempo para você reconstruir aquela sua excelência, mas essa é o nosso desafio, o nosso compromisso, que a gente não transige. A gente quer entregar excelência, a gente luta para entregar excelência, a gente só vai estar satisfeito quando a gente perceber que a gente está entregando uma experiência superior à da média do mercado. Hoje o foco de vocês é muito em São Paulo, assim, vocês tentaram sair de São Paulo, assim? Conta um pouco aí dessa história. Então, acho que a principal aprendizado que eu tive foi antes até de eu me juntar com o Grupo Sentes, vindo de uma indústria química onde você tem os processos muito bem definidos, onde a replicar é um pouco mais fácil, até pelo sucesso que nós tivemos com a tartuferia, talvez nós tenhamos crescido rápido demais e para fora de São Paulo. E nesse processo de crescimento, a gente não conseguiu entregar a excelência. Então essa acho que foi a nossa grande frustração, a gente crescer, não conseguir entregar a excelência, não estar preparado para entender totalmente os mercados que a gente foi. Então nós decidimos focar em São Paulo, até pela pandemia, a gente focou a operação aqui em São Paulo, e hoje a gente consegue entregar bem a excelência, mas então talvez o nosso grande erro foi achar que a gente podia crescer rápido demais e manter a excelência da nossa operação. Mas você acha que a grande dificuldade ali nesse caso foi mais operação, foi mais público? O que foi? O que você acha que... O tartuferia eu acho que é. Eu acho que foi uma soma de fatores. Uhum. Eu acho que a gente conseguiu até manter uma excelência, mas com um custo mais que não viabilizava. A gente foi para pontos que não eram ideais, então não tinha o movimento que a gente previu, então a gente não conseguia formar a mão de obra na medida que você entregar um prato com trufa, você não só tem que saber preparar, você tem que saber falar um pouco, você tem que treinar sua equipe, então é uma operação mais complexa. E a gente chegou à conclusão que não dá para expandir, então hoje nós somos muito conservadores na expansão. Mas você acha que o público conhecia o produto, só que o público era correto, só que você não estava conseguindo por causa de logística toda? O público era correto, era uma parcela menor, uma parcela que já vinha no nosso restaurante aqui. A gente acabou indo para pontos que não era o ponto que esse público, que era o nosso público, gostava de ir naquela cidade. Então a gente teve algumas falhas que resultaram nessa decisão de concentrar mais, de ser mais conservador na expansão para garantir a experiência. E você tem pontos hoje em shopping, ponto em rua, ponto em vários estilos? A gente tem pontos em shopping, pontos em rua. E que problema que você acha que funciona melhor para você hoje em dia? Ou depende do projeto, depende da estrutura? Eu acho que dos dois funcionam. Eu acho que o conceito de shopping mudou muito. E hoje já se quebrou o preconceito que você não vai a um shopping para ter uma experiência gastronômica. Então, acho que isso já foi quebrado. Então, hoje o shopping
te entrega muitas facilidades. Agora, a rua te entrega um charme também, então eu acho que tem um público para os dois. Hoje, segurança acaba pesando um pouco no shopping, rua tem uma facilidade, tem um passeio, tem uma experiência diferente. Você falou um ponto que é interessante, assim, eu acho que os restaurantes mais com melhores experiências de luxo, assim, a maioria é rua mesmo, assim, eu acho que eu como bem em shopping, shopping tem aquele viés de praça de alimentação e tudo, mas hoje isso está mudando mesmo. Você acha que um dia o shopping vai ter a mesma vibe de rua no quesito luxo, ou depende do shopping, obviamente? Eu acho que já está tendo. Hoje, se a gente ver os novos projetos de shopping, hoje os shoppings procuram reproduzir a experiência de rua. Então você tem rooftops, você tem áreas abertas. Então hoje você procura, numa área de gastronomia, cada vez mais que produzir uma experiência mais de rua. E os shoppings têm tido bastante sucesso nisso. Os shoppings estão com mais personalidade, assim, agora Sim. do que era antigamente. Tem alguma experiência, assim, com cliente que mudou seu modo de pensar? É um case legal aqui pra gente contar aqui no final da conversa? Porque acho que, no fundo, quando você saiu de um mundo para o outro, o que grande mudou foi você receber esse feedback na hora ali. Então, acho que tem 3 experiências que para mim são muito marcantes. Acho que a primeira é esse cliente que vai constantemente à tartuferia e para mim é um orgulho, eu encontro lá, apesar de não conhecê-lo profundamente, eu tenho um carinho por esse cliente brutal. Então, para mim é uma coisa muito legal como a gente desenvolveu uma relação diferente do que uma relação da gente combinar de sair juntos, tudo, mas eu me sinto com um vínculo muito forte com esse cliente. Uma outra coisa que me marcou muito foi uma situação até um pouquinho saia justa. Um cliente estava na tartuferia, eu estava coincidentemente na tartuferia, ele estava em outra mesa e ele acabou bebendo um pouquinho demais e ele falava, pô, Carlos, eu adoro a tartuferia, tudo, e ele veio sentar na minha mesa. Depois de um tempo ele falou, pô, Carlos, me desculpa, eu bebi demais. Falei, não, isso acontece. Ele falou, não, eu não bebo. É que minha mãe se curou de um câncer e aqui é o lugar que eu mais gosto, eu vim aqui comemorar, que é um dia muito especial para mim, começou a chorar. Pô, isso para mim foi uma coisa, uma experiência, um marco. Você fala, pô, como eu posso impactar a vida de uma pessoa? Uau, essa daí foi um fim forte, assim. Curiosidade minha para terminar, assim. Acredito que em bar tem muitas experiências, porque tem muita gente bebendo, muito jovem, deve ter algumas. Como vocês conseguem controlar que tem algumas coisas que param, sai do comum, como brigas e esse tipo de. Então, aí eu admiro muito a experiência e a habilidade dos meus sócios. Acho que a primeira coisa é você criar uma estrutura que você não permita que isso avance. Então, se começa uma briga, você já tem que ter uma experiência, já tem que ter uma equipe que está preparada para que isso não se torne uma coisa generalizada, não avance para uma consequência mais grave. Então, acho que é muito você se preparar para entregar uma experiência. Então, nós somos muito ciosos, muito conservadores, muito cientes da responsabilidade que nós temos, tanto em termos de qualidade do produto que a gente serve, de insumos, a gente só compra os melhores insumos, de bebidas, a gente só compra dos grandes fabricantes, bebidas garantidas. Então, no treinamento com a nossa equipe, na preparação, nos equipamentos, para que eles também tenham segurança. Então, sempre essa foi um dos corolários da nossa vida. Falou, olha, se nós não conseguirmos, não tivermos a certeza que nós podemos fazer direito, não vamos fazer. Não, eu fico imaginando porque lugar de paquera, lugar de envolve mulheres, pessoas, traição, deve ter muitos cases. Esse São sempre engraçados. foi um grande receio que nós temos e acontece. Mais uma vez, você tem que matar isso quando você vê que começam. E às vezes tá tendo um Palmeiras e Corinthians, tem uma mesa que torce para o Palmeiras, uma mesa que torce para o Corinthians, você já tem que estar mais atento. Então a nossa equipe é muito atenta para isso, para não deixar a coisa escalar. Uau! E dica final, sim, vocês abriram todas as frentes.
parece que Tatuaperi parece é seu filho favorito, mas dos outros projetos, assim, se alguém está começando com alimentação hoje, de toda a experiência de todas as frentes que você tem, se é para focar em qualidade, preço, pessoa, onde seria a sua dica principal de onde focar? Eu diria que a minha dica principal é: não se deixe levar pelo sucesso fácil, pelo sucesso pontual. E esse é um grande desafio. A gente sabe que o mercado de bares e restaurantes tem um ciclo rápido, então abre muita coisa, fecha muita coisa, porque as pessoas se deixam levar por isso, falam: olha, eu quero abrir aqui. É um negócio que você está entregando uma experiência. Você tem que estar preparado, você tem que saber que é muito difícil, que não é diversão, ou é diversão para o seu cliente. Você tem que estar preparado para seu cliente se divertir, não é para você se divertir. Essa é uma boa dica. Eu acho que quem abre bar tem esse desejo de diversão própria, e isso provavelmente. Esse negócio de moda que você falou é interessante, né? Porque vários bares que eu ia quando era solteiro, hoje alguns não existem mais, São Bento continua vivo, mas muitos morreram, né? Sim. Eu acho que é muito isso, né? Talvez era aquela diversão naquele momento e não conseguiu virar histórico. É um grande aprendizado. Não, foi uma aula, foi muito interessante aqui e muito obrigado por participar aqui. Eu que agradeço, eu admiro muito esse trabalho do Acelera Varejo. Eu acho que no Brasil a gente precisa muito disso, de associações que ajudem as indústrias como um todo a se solidificarem. E um aprendendo com outros, que é Sem importante. dúvida. Obrigado. Eu que agradeço.